Então, vou gravar esse vídeo, né? Porque, caramba, fight complicado agora no grupo aí, né, pessoal? Então, já que eu tive ali expliquei ali um dos grupos, tá? Eu vou gravar esse vídeo aqui para disponibilizar para os demais, tá certo? Vou mandar para o mesmo grupo, tá? E vou mandar para outros, tá? Então, ainda há pouco fizemos uma discussão, tá, pessoal? Acerca da lei que fala, né, sobre a organização da Justiça Militar da União, tá? Porque nós não podemos deixar, tá? Nós não podemos deixar, eu convoco aí a todos que estudem isso, tá? Porque nós precisamos resolver essa situação de uma vez por todas, tá? A população nunca mais pode ficar refém dos militares, tá? Não dos militares, mas de uma parcela pequena do militarismo, tá? Não pode mais não. Então nós temos que fazer a nossa parte, tá? Eu, Teodoro Chagas, estou fazendo. Então tem que pegar todo mundo. Não é só quem apareceu ali não, é quem tá no entorno também, tá? Então, é isso. Porque senão a gente, de novo, vai deixar células, né? Que depois vão retornar como foi agora, tá? Então, é isso, cara. E não tem essa, tá? E eu provo na lei que teve, sim, todo um projeto pra isso, tá? Então, eu tô fazendo uma discussão, né? Caramba, muito legal, muito legal. E eu agradeço muito, que às vezes eu fico estressado, né, pessoal? Beleza, o que é isso? Fico muito, muito mesmo. Porque, caramba, cara, é muito, muito simples de entender, tá? E eu quero disseminar isso pra que todo mundo veja e todo mundo escuta, tá? E entender todas essas legislações, tá? E a gente fazer de novo uma força-tarefa, tá? Mas a força-tarefa é pra acabar com os filhotes da ditadura, tá? Porque senão vai dar de novo. Tem que acabar com isso, tá? Vou mostrar aqui a situação qual foi, tá? Então, eu fiz aqui a análise, né? Porque teve uma situação específica, mas nesses grupos a gente não fala sobre a causa em si, né? Mas sobre a questão acadêmica do direito. Então, é muito legal. Então, eu quero que vocês olhem, tá? A Lei 8.457, tá? De 4 de setembro de 92, tá? Que fala sobre a organização da Justiça Militar. Mas lembrando que esse precedente histórico, como eu falei lá no grupo, tá? Do decreto-lei, eu acho que é 1003, tá? De 69. Tamo junto aqui, pessoal? As 5, tá? As 5 e... Meu Deus, cara. A emenda constitucional 1, de 69, então você tem que fazer toda essa construção. É chata, Darué, mas o pessoal tá... Vamos junto aqui, tá? E aí eu quero que vocês olhem, tá? As alterações que foram feitas nessa lei, tá? Que fala sobre a organização da Justiça Militar, cara. E aí, opa, Teodoro! Essa alteração aqui, Theo, essa malandra aqui, Theo, 13774 de 2018. De 2018, tá? Só que o que eu falei com eles lá no grupo foi o seguinte, foi o artigo 31, tá? Porque no artigo 31 você consegue ali ter uma base do que seria isso, porque você faz ali alterações que a pessoa não conhece os nomes, né? E quem conhece sabe problema seu, tá, cara? Vergonha na cara o que falta, então fica quietinho porque o bagulho tá ruim, hein? E é isso, tá? Artigo 31, tá? Que fala sobre das substituições dos juízes militares. É tudo arrumado, pô. Então aqui nós já temos uma sequela, tá? De 2002, como eu expliquei. Então você tem a lei, tá? 10.445 de 7 de maio de 2002, Fernando Henrique Cardoso, tá? E essa lei aqui, 10.445 de 2002, ela alterou, eu acho que o artigo 18, tá? O artigo 18 dessa lei aqui que fala da organização da Justiça Militar, 18, 23 e esse 31, eu acho que é isso, tá? Caramba, cara, vê aqui o que houve, ó. Pergunta aí, tá? O que houve aqui, pô? E aí vocês vão ver. Então teve essa de 2002, eu vou depois ali disponibilizar melhor, né? Mas a de 2002 alterou já, deu uma sacaneada significativa, porque esse artigo 31, tá? Vai falar sobre essa substituição do juiz militar, né? Mas aí no 31, cara, você tem que fazer esse contraponto com a evolução histórica, porque você aqui tá em 92, mas a emenda constitucional, né, 45 de 2004, não é isso, pessoal? E você tem ali a Constituição Federal de 88, cara. O que faz com isso? O que faz com a inamovibilidade do juiz? Meu Deus! Meu Deus! O que faz com a inamovibilidade do juiz, cara? Olha isso aqui, ó. Artigo 31, cara. Porque aí os juízes militares... Mas quem são os juízes militares? É por isso, a gente tem que estudar, cara. Porque senão uma parcelinha que estuda, cara, ajuda a fazer o que fez, cara. E tem que se explicar, cara. Doa quem doer, tá? É isso, cara. Doa quem doer, pô. Que tá pertinho? Não, cara. E foram responsáveis também, cara. Vamos ler obras aí que vocês vão ver, cara. E eu que tô errado? Não, cara. É discussão aqui, é o fight aqui, pô. É direito militar essa parada aí, pô. Se não tem coragem, fica pra lá, porque aqui tem que ter coragem, pô. 31, tá? O que faz com a inamovibilidade do juiz aqui, tá? 2, das substituições dos juízes militares. Na verdade, foi feito ali um ajuste dentro dessa lei de organização, tá? Com essa lei malandra aqui, tá? De 2018, tá? 2018, tá? 13774 de 2018, tá? Porque você consegue, por exemplo, tirar um juiz togado e colocar um militar no meio.
Caramba, cara. E o que fazer com isso aqui, cara? Porque aí você tem, tá? Juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, tá? E aí você tem aqui, ó. Aí já tava ruim porque veio essa de 2002, tá? A 10.445. E aí a redação vai igual até impedimentos, tá? Bem como ô magistratura é sobre isso aqui, tá? Porque é isso, tá? É isso, eu vou ficar doidão, cara. E pega toda a galera. E volta pra tirar ministro, tá? Volta pra tirar ministro aqui, ó. Bem como, a substituição, bem como, olha o perigo, bem como, nos afastamentos de sede, por movimentação, o Poder Judiciário, aqui, ó, por movimentação, tá? Que decorram de requisito de carreira, ou por outro motivo justificado, olha, é abstrato, cara, você não consegue controlar, pô. Ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo Superior Tribunal Militar. Lembrando que a maioria lá é militar, tá? Militar. Como de relevante interesse para a administração militar. Aí você consegue aqui, ó, arrancar o juiz togado, cara. Eita, Teodoro, o cara que estudou, que realmente veio aí da UAB. Epa, Teodoro, cara, o que houve? Rapaz, o que é isso? E aí tem aqui, tá? E aí já aumentou ali essa besteirinha, igual eles fizeram o mesmo projeto, eles não têm muita inteligência, os filhotes da ditadura não tem, cara. Aí foi lá no artigo 22, inciso 21, e jogou aquela besteirinha lá e ferrou com o militar estadual Colônia de Brasília, pô, pra dizer que pode falar sobre inatividade e pensão, pô. Assiste o vídeo aí, camarada. Vai pro quarto chorar, tá? E você tem que decidir, cara, se você quer o Messias, né? Que desprestígio com a palavra, né, cara? Que desprestígio, né? Você personifica numa pessoa, né? Deus. É isso que vocês fizeram, pô. Não, cara. É errante como todos nós, pô. Não é o Messias, não, cara. Messias é Deus, cara. Que loucura é essa, pô? E eu que tô errado, cara? É você que tem que ler a Bíblia, pô. É você que tem que ler a Bíblia, hein? E aí o Messias, né? Ele vai impactar diretamente na própria palavra, pô. Vai impactar na própria palavra, pô. E você tem que ir, tá? Aí aumenta essa besteirinha, então, como é que é isso? Porque lá não tem só militares, né? Então, o juiz militar é o quê? A gente tem que entender, cara. Os ministros do Supremo, do Superior Tribunal Militar são o quê? A gente tem que entender, pô. E aí fizeram alterações também no conselho, tá? Nos conselhos de justiça, a gente tem que entender isso, tá? Porque teve alteração, então a gente faz o recorte histórico desde 1800 e pouco, vocês vão entender, cara, que era uma lógica, os caras foram mudando. Era para fazer, né? O Conselho de Justiça, teoricamente, para fazer as questões relacionadas à deserção e insubmissão. Tá certo? Já tava ruim, mas era o que tinha. E ao longo da história foram sendo alterados, pô. Pra caber no projeto aí de golpe, tá? Então, a doutrina também, pô. Vamos confrontar para as pessoas se explicarem. Viu aqui, meu camarada? O que eu vi, pô? Não, Teodoro, é isso, cara. É a disseminação do pensamento. Sim, pô. E é por isso que o advogado tem que escrever, cara. E tem que aturar a advocacia, pô. É isso. Doa quem doer, cara. Escolhas, meu camarada. Escolhas. E a tua escolha quase me matou, pô. Porque eu sou o primeiro a morrer. Eu e todo mundo que fala aí de vocês, pô. É isso, cara. Porque quando vem a ditadura, tá, pessoal? Não tem essa não, pô. É a ditadura da maioria, pô. É isso aí, cara. Ou da minoria que mata a minoria, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Não adianta, tá? Tem que prender todo mundo aí, tá? E tirar o pagamento dos caras, pô. Ou tá bom pra todo mundo, tá bom pra ninguém, pô. A gente tira o deles, depois a gente muda a lei. A gente tira o deles, depois muda a lei, pô. E de novo aqui, tá? O cara escreve, enfim, mas é promotor, defensor, AGU, A gente tem que olhar aqui, cara. Teodoro não faz isso, então. E vamos discutir, cara. Dialeticamente, cara. Ou tá bom pra todo mundo, tá bom pra ninguém, cara. Chegou a hora de decidir, pô. É agora! É agora, meu camarada. É agora. Tô me cansando, tá? Vocês estão me cansando, tá? Vocês estão me cansando, tá? Vamos aqui, cara. E aí você tem, ó. E aí nesse artigo 31, pra terminar aqui, tá? No 31 lá, que organiza a Justiça Militar da União, Teodoro, o que você tem a ver com o Rio de Janeiro? Tudo, pô. Porque aí no Rio de Janeiro você tem a mesma mazela aí na auditoria da Justiça Militar, pô. Caramba! E aí o cara era pra fazer só deserção e insubmissão, né? Deserção e insubmissão. Aí a deserção, aí aqui não tem. Não tem insubmissão mesmo, tá? Porque a insubmissão é militar, serviço militar obrigatório. Conscrito, tá? Tem nada a ver com bombeiro e polícia. Realmente não tem submissão. Mas deserção tem. Então no Rio de Janeiro não tem nem deserção e nem submissão. E a gente tem o que lá? Conselho de Justiça. Eu quero ver a lei que tá regulando isso, pô. E quem tá julgando crime militar, cara? Caramba! Ele preside. Sim, o juiz preside. Mas quem é o conselho?
Na cara de todo mundo ninguém faz nada, inclusive do próprio MP que tá lá, pô. Mas entendam, cara, a função do MP, quando surge aqui, essa questão da justiça militar, tá? Pra vocês entenderem, cara. Eita, Teodoro, é isso, cara. E aí você tem aqui, tá 31. Só que nesse 31 nós temos 4 alíneas, A, B, C e D, e 2 e 3 parágrafos. Cortaram tudo em 2002. Quem é o pai? Fernando Henrique Cardoso. E aí em 2018 é alterado só o 31. Porque o Fernando Henrique em 2002, vamos entender, cara, escadinha, medida provisória em 2001 que arrancou o direito dos militares da União, cara. Tudo mais que os caras fizeram, pô. Emenda Constitucional 1898. Vem vindo, pô, a escadinha, pô. Eles já estão se preparando há muito tempo, pô. Aqui 2018 tem essa malandra aqui, tá? Que é essa lei aqui 13774. E aí você já não tem nada, tem isso aqui. Aí é fácil tirar, pô. Não é difícil, cara. E temos mais essa situação do capelão, tá? Do capelão aí a gente tem que ver isso, tá? Porque é isso, e eu vou provar na Bíblia. Tá na Bíblia, pô. Tá na Bíblia a questão... vamos ler Daniel, tá? Daniel, vocês vão entender essa questão aí dos oficiais, tá? Eu explico, pô. É a Bíblia. Até hoje, tá? Coraça da Justiça, Bíblia ali, Daniel. Vamos junto, pô. Vamos entender tudão e a gente resolve logo tudo, tá? Vamos resolver tudão, pô. Mas é isso aqui, tá? Então a gente tem que entender, porque aí você consegue substituir. Por exemplo, corregedor. Corregedor, cara. E aí você tem uma coisa muito louca, né? Porque eles fazem dentro dessa lei aqui uma alteração, cara. Eu acho que é no 18. Pra você falar, né? Ou no 23, pessoal. Eu acho que é o 23, tá? No 23, você tem essa questão, né? De você falar sobre a... Acho que é 23. Eu tenho estudado muito essa lei, tá? Porque eu quero provar tudo que eles fizeram, tá? E tem que mudar tudo isso aqui. Tem que mudar tudo isso aqui, tá? Agora, tem que mudar, tá? É a hora, tem que mudar. E aí você tem aqui, né? A 23 mesmo, tá, pessoal? No 23, cara, caramba, tem um artigo aqui muito louco, acho que não é 23 não, pessoal, caramba, tem 23, peraí, pessoal. Que você vai fazer aqui a remissão, né, que vai aplicar a mesma coisa aí pro juiz, pô. Aí eles fazem uma remissão aqui de pessoas que não devem estar abrangidas, tá, pelas garantias da magistratura, mas está sendo garantido para eles. Vamos ler aqui comigo? Achei, tá, pessoal? 32, tá? 32 dessa lei que fala da Organização da Justiça Militar da União. Aplicam-se aos ministros do Superior Tribunal Militar, juízes auditores e juízes substitutos. Aí vocês entendem como você modifica, porque aí você entra com o militar em lugares que não deveria. E aí você dá depois o passe, que é a mesma garantia para quem não deve ter, porque não é do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário, cara. Órgãos do Poder Judiciário, cara. Olha isso aí, Judiciário. É isso aqui, pô. Depois quer votar pra tirar, pô. É difícil, Theo. Caramba, por isso que a gente tem que escrever pra ajudar os ministros aí a boas decisões. Eu quero ver sair, não sai, pô. É só advocacia, ó. Manda ver, pô. Que não sai, não. Porque se bobear, as pessoas nem conseguem ver isso, cara. Porque é muito difícil estudar direito militar, pô. E é por isso que não difunde o conhecimento, inclusive na faculdade de Direito, pô. Não difunde. Não difunde. E você tem, cara, comissão de Direito Militar, todo mundo junto, pô. OAB e militar. Ah, Teodoro, é isso, pô. Triste, mas é isso. E é isso. Aí você tem aqui, ó, e aí eles alargam essa aplicação subsidiária, tá? Essa aplicação, né, as disposições do Estatuto da Magistratura, que foi alterado, né? Mas acho que é uma legislação da década de 70, pô. Teodoro! Aqui, ó, Lei Complementar 35, tá? De 79, cara. De 79. E a gente tem que olhar o ano, porque essa lei 14, essa lei complementar 35, tá? Ela é do dia 14 de março de 79. Lembrando que, tá? A emenda constitucional 11 de 78 começou a surtir seus efeitos, tá? No dia 1º de janeiro. Então você tem 1º de janeiro, tá? A emenda constitucional 11 de 78, tá? Que ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 79. Medida provisória, emenda constitucional, perdão, tá? Emenda constitucional 11 de 78, tá? É por isso que a doutrina não fala, você quase não vê isso, porque o troço é gigante, pô. Porque tem que refazer tudo. Então você tem a emenda constitucional 11 de 78, tá? A 11 de 78, ela alterou a Constituição de 67, que foi ali alterada em 69 pela ditadura. Então, ela passa a vigorar somente no dia 1º de janeiro de 79, meu caro. É isso, pô. Mas aí você tem a alteração da lei complementar, a criação dessa lei complementar que fala sobre o Estatuto da Magistratura veio em 14 de março de 79. Então você tem que readaptar, pô. Para saber se essa lei complementar, tá? O que não é constitucional nessa lei complementar. E ali a gente vai tirar um montão de coisa da Justiça Militar, pô, da União. E eu acho que isso é que pode ter gerado ali a queda da Dilma, tá? Arrancaram ela da presidência, tá?
E depois vieram aí com Temer e depois Bolsonaro. É isso, cara. Tem que ter coragem. Pra ser advogado é isso aí, cara. É isso aqui, pô. E quem fala sobre isso, vem me confutar, pô. Não vai não, Teodoro, E é isso. Decisões, meu cara. É decisões, pô. Decisões, tá? E aí essa lei complementar tem que ser ressignificada, tá? Porque aí, em 2018, mexe nela de novo, tá? O pessoal aí da OAB, Conselho Federal da OAB, todo mundo que pode fazer representação, tá? Aqui, tá? Aqui. É isso, tá? É isso. Aqui, ó. Redação dada pela Lei 13.774 de 2018. Até a alteração dessa lei feita por lei ordinária. A gente tem que entender, cara. Não é lei complementar, não, pô? Lei ordinária pra mexer nos caras aqui, pô? Justiça Militar da União é diferente da justiça, dos órgãos de justiça? Eu quero entender, cara. Eu cheguei agora. Posso errar, mas eu acho que isso aqui deveria ser uma lei complementar, né? Theo, não faz isso não, Theo. Vai dar ruim. É isso. E aqui você tem, ó, Lei Complementar 35, tá? De 14 de março de 79. Então tem que analisar ela e fazer a análise, tá? Pra saber o que foi recepcionado dela na Constituição Federal de 88. Porque senão você nem fala, tá? De muita coisa que tem. Dessa própria lei da magistratura aí, tá? Caramba, Theo, que situação. Lei Complementar 35, tá? E aí você tem aqui eles alargam, tá? Eles alargam aqui, né, e colocam outras. Por exemplo, ao juiz corregedor auxiliar. Vamos ver o que o juiz faz, astuto? Astuto, tá tudo bem aqui, né, cara? Tá tudo bem aqui, cara. Não! Se deu ruim pra um, tem que dar ruim pra todo mundo, pra quem ajuda. Pra todo mundo, pessoal. Pra todo mundo, pessoal. Tem que dar ruim pra todo mundo. Porque a pessoa busca, né, a doutrina pra isso, pô. Não vai isso não, Theo. Cara. O cara se escola na doutrina, pô. Cara. Vamos pegar lá as decisões do STM. Meu Deus, Theo. Puxa vida, cara. Que situação, hein? E na lei, né? E na lei, cara. Que é uma lei absurda, pô. É uma lei absurda, cara. Mas aí entenda, se você tem um golpe, né, como é que você derruba a lei depois? Não tem como, pô. Porque a própria Constituição passa a ser um pedaço de papel, pô. Caramba, que triste ver isso, né, cara? Que triste ver isso, né, cara? É isso, pô. Porque se acontece, tá? De fato, você tem que prender essas pessoas e penas altíssimas. Porque isso, de fato, é algo absurdo que precisa, sim, de uma reprimenda, cara. Tem que tirar do convívio social. Caramba, o que é isso? E a gente tem que limpar os quartéis, tá? Bombeiro e Polícia Rio de Janeiro, tá? E Força Armada, porque não pode deixar células. E a gente tem que saber identificar as que ficarem. Opa, meu camarada, bota na quadra certa aqui, tá? Pra não forjar outros. E não pode participar da política de forma alguma, tá? Não pode, tá? Eu vi ali um subtenente, né? Um subtenente falando, acho que é um subtenente do Exército, né? Falando com alguém dessa segurança, alguma coisa lá de São Paulo, tá? Vamos entender ali a vida desse parlamentar, que eu acho que ele foi retirado, né? Tem que olhar direitinho lá, tá? E o que ele tá falando ali, cara. Rapaz, Força Armada, os caras não tem carteira assinada não, cara. Que loucura é essa, meu camarada? E, de novo, tá? Pra terminar, essa questão aí de verba parlamentar, pô. Não tem como. A Constituição diz que o legislador legisla. Ele não administra dinheiro. Ele não manda... Não, isso aí é fabricado, foi criado, pô. Não tem como, pô. Quem administra o valor é o chefe do Poder Executivo. Então é cada filho no seu quarto. Judiciário, Executivo e Legislativo. É isso, pô. Não tem verba não, pô. Pra você ficar barganhando, né? Não pode não, pô. É fazer lei, pô. E é isso, tá, pessoal? Então tem que ver isso aqui, tá? E também, tá? Eu depois que eu falei o último vídeo, muita gente falou comigo, tá? E o estudo que eu fiz em relação à prerrogativa da OAB é o seguinte, tá? Quando eu comecei a ver essa questão de comissão e tal, isso me deixou muito, muito irritado, tá? Porque, cara, peraí, cara. Mas quando a gente elege ali, né, as pessoas na OAB, aquelas pessoas ali, elas estão para garantir as prerrogativas da advocacia. E não adianta espernear, meu camarada. É estudar para poder colocar cada um na sua quadra também, pô. É isso, porque entendo, tá? Eu não gosto dessa coisa de conversar com ninguém, tá? E conversar com o presidente do TJ, e conversar... Não. É exercício profissional da advocacia, tá? E vocês aí do judiciário, vocês estão inviabilizando o exercício profissional da advocacia. Porque, caramba, os processos demoram muito, tá? E mais essa questão aí de custas, tá? E é isso, cara. Então a gente tem que ocupar o nosso espaço na OAB, pô. É isso, não tem que reclamar, não. É chegar aqui, ô nossa presidente querida, vice-presidente, né, e presidente, eu sou advogado e penso desse modo. Vamos junto aqui. É isso, pô. E dialeticamente ali, entender e discutir dentro da ordem. É isso, tá? Para que todos os advogados tenham condição de pagar a sua anuidade, tá? E não tenham que decidir, tá? O que pagar primeiro. É isso, tem que entender isso aí, tá? E mais aqui, tá? E mais aqui.
você não tem essa igualdade não, tá, doutora? Com todo o respeito que eu devo à senhora, tá? Em razão de estar ocupando esse cargo de relevância, é muito relevante para todos nós, tá? Eu espero de verdade poder contribuir com a ordem, tá? Mas é aqui, ó. Não tem isso, tá? Porque você imagina isso, né? Então você tem todo um esquema ali, né, para garantir um filho em detrimento do outro, pô, porque não pode. Aí a Procuradoria do Estado tem prazo em dobro, doutora. Ô, doutora, a Procuradoria tem prazo em dobro, pô. Por que que tem? Não pode ter, pô. Teodoro, por que que tem, pô? Então a gente tem que ir na base do problema. Não pode ter, pô, porque é o maior litigante do judiciário, então não pode ter. Então o que que tá vendo? Não tá garantindo ali direitos das pessoas, e é por isso que tem que litigar. Então a gente tem que enxugar a fonte do problema, não é, pô, pelo amor de Deus, pessoal. E aí eles têm prazo em dobro, aí dá aula, escreve livro, advoga, acumula ilicitamente cargo nas assessorias jurídicas e ainda ganha a repartição de honorários advocatícios. Tá certo isso, doutora? Teodoro, acho que não vai estar não, Theo, Então, de fato, a gente tem que correr pra dentro de casa, tá? E resolver nossos problemas. E tem que entender direitinho esses prazos em dobros que eles têm, tá? E também uma coisa, tá? Quando a justiça pede documentos, tá? Não pode passar pela procuradoria, tá? Várias procuradorias e todo mundo analisa o documento para saber o que vai mandar pro juiz. E quando fala com o juiz, não pode mandar e-mail, tá? Tem que falar nos autos. Eu aprendi. Eu tô estudando processo civil, tá? Tem que falar nos autos, pô. Não é por fora, não. É nos autos. E é isso, pô. É nos autos, pô. Não é por fora, não. Ainda coloca o nome do juiz. Peraí, pessoal. O que é isso? Não, meu camarada. É dentro do processo, tá? É dentro do processo, pô. Ou não. Ou é também diferente quando é... Não. E olha o problema. É isso, pô. Então você tem prazo em dobro quando é procurador do Estado, né? Primeiro, que já não era para lesar o direito alheio, mas aí você tem um montão de enunciados, tá? Da Procuradoria do Estado. A Procuradoria do Estado é que decide, eu vi algumas discussões, né? O que é prolabore e faciendo. Mas, meu Deus do céu, me dá que eu decido então, pô. Eu sou parcial, sou advogado, assim como eles são, pô. E é igual, doutora? Teodoro, acho que não. Então vamos todo mundo pra dentro de casa, pô. É isso, pessoal. E aqui é o seguinte, ó. Então, essa postura, né, de não colocar os procuradores na quadra deles, porque são advogados regularmente inscritos, não é isso, doutora? Então é isso, tá? São regularmente inscritos. Então vamos aqui, cara. Então, meu Deus, o que é isso? E olha o prejuízo para a advocacia como um todo, tá? Porque eles são uma parcela. E temos toda a advocacia. E quando você tem um processo que leva 3, 5 anos, isso é um desprestígio para a advocacia. E para o próprio Poder Judiciário. E o que fazer se o advogado é essencial à administração da justiça? Respondam, pessoal. Vamos discutir, tá? Então não é igual não, pô. Não é igual mesmo, tá? E essas práticas, elas precisam acabar, tá? É isso, improbidade administrativa. É isso, eu quero entender esse troço. Quero mesmo, tá? Quero mesmo porque não são iguais não, tá? Então a OAB, né, nesse momento, precisa se manifestar. Pra dizer o seguinte, ó, vamos junto aqui e vamos entender o que houve. É isso, tá? Porque aí o C é restrito, tá? Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, doutora. Doutora presidente da Ordem dos Advogados. É tudo sigiloso, tá? Então tá violando, eles como procuradores, tá? São advogados e estão violando o exercício profissional da galera, pô. E prejudicando a própria imagem da advocacia, pô. Porque é isso aí. Aí eu sou obrigado, doutora, a ouvir desaforo do Major Luiz, tá? Falando lá porque os advogados não entendem. Olha o desprestígio que a presidente e a vice-presidente devem sim ser combativas para garantir ali o exercício da galera, do direito ali, e vamos junto, pô. É isso, doutora? É isso, pô. Então não pode não, pô. E esses filhinhos aí precisam da vara da disciplina, tá? A Bíblia de novo, pô. A vara da disciplina pros filhinhos que não tá indo bom, pô. A vara da disciplina, pô. Não é exterminar o filhinho que tá fazendo o que é certo. Não. Até porque isso aí não vai acontecer, tá? Porque, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos todo mundo junto. Epa! Tô falando, pessoal. O Teodoro tá na caverninha da Dulão, só se preparando pro fight. Vamos junto, pô. É isso, tá? Então, presidentes de prerrogativas têm que se posicionar, tá? E detalhe, eu, por exemplo, penso o seguinte, ó, presidente de prerrogativa não tem que esperar o problema acontecer não, pô. Não pode acontecer, pô. E não pode depois, tá aí, posta lá com o advogado, isso e aquilo. Não, cara. Pra defender o direito, não. Tem que defender no escondido, no calado, tá? É dar a esmola, né, e ninguém precisa ver que tá dando não, pô. É escondidinho, não precisa aparecer pra postar que tá fazendo. Não, meu camarada, é dentro de casa, tá? E evitar que aconteça, pô. Porque eu não sei qual é a exposição pior. Se é a violação ou é a OAB tem que ir lá, porque nem deveria acontecer a violação, pô. Se a gente tem que ir pra dentro de casa resolver, pô. E o militar que fez aquilo lá com aquele advogado lá, nosso querido doutor Adriano, tá? Ele é formado em direito? Bota o nome dele na lista lá, não vai advogar, pô. Teodoro, é isso, pô. E todos esses aí que participaram da comissão de militar, prerrogativa, tá? Vamos avaliar direitinho ali, tá? Porque eles se colocam nessa condição, tá?
e rachando a nossa cara. Então bota na listagem, porque quando sair do CBNerd, da PNerd, onde quer que seja, tá? Não vão advogar também, pô. Porque o direito é igual pra todos, doutora. E é isso, tá? E vamos discutir a própria questão aí da prerrogativa, tá? Vamos olhar, eu estudei muito, cara. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. E quem tá lá no TED, tá? Não tá aí, não, mas eu sou muito, eu vi uma advogada falando, né? Acho que alguma coisa da comissão de jovens, né? Não, meu pai. E eu penso o seguinte, ó, eu vou pedir pra ficar como defensor dativo. Pode, eu vou pedir pra ficar. Eu vou pedir pra ficar. Pra acompanhar a comissão de direito militar, tá? Aí eu posso ser advogado e eu advogo no direito militar e tudo que eles fazem me prejudicam e me favorecem. Então eu posso ajudar, pô. Eu quero entender, tá? Dessa vez eu vou participar, pô. E vou me candidatar, tá? Pra defensor dativo do TED. E eu quero ver o colega quando chegar com problema pra ver tudinho bonitinho. E de fato defender a prerrogativa, inclusive do advogado acusado no TED, pô. É isso, cara. É isso, tá? Porque caramba, senão fica ruim, né? E aí fica todo mundo juntinho, né? E vai dar bom pra toda a galera. E é isso. Então vamos estudar, tá? A própria legislação da ordem, tá? A função dos presidentes de comissão, tá? O que está sendo feito, enfim, tá? E eu quero menos publicidade, tá? Eu quero mais atuação. É isso, é. Porque quem quer de fato resolver, resolve. É assim que resolve, E eu não tem assunto com a LERJ, tá? Impor aquilo que tem que ser feito, tá? Porque eles estão prejudicando a imagem da advocacia, tá? Eles estão prejudicando, tá? Então é papo certo. E a justiça, pô, não é conversa não, é justiça igual militarismo. É essa parada aí, pô. É a forma que eu penso, pô. E botar cada um no seu lugar, cara. Porque senão eu sou obrigado a ouvir desaforo de oficial aí. Vê aí, pega lá pra ver. Advogado não entende muito não. O que é isso, cara? Fala pra mim que eu não entendo. Não, tá, vai dar ruim, tá, vai. Então é sobre isso, tá? E é isso aqui, ó. Pode usar a OAB Federal pra fazer isso aqui, cara. Pode usar o Conselho Federal pra fazer o que é certo. Cara, eu botar a pipa da OAB lá em cima, pô. É isso aqui, ó. Não, meu camarada. Ditadura aqui não, pô. Vamos aproveitar tudão aí e é isso, tá? E vamos pegar, eu já tenho, tá? Tudo que o Braga Neto fez em 2018, tá? Tudo que ele fez no Rio de Janeiro, pô. E joga tudo essa besteirinha que ele tá respondendo aí, bota tudo junto, pô. Que aí vai de uma vez só, já responde logo e vamos todo mundo junto. É isso, tá? E se quiser, me chama pra gente poder ver como vai ficar a situação do Farm Rio, tá? Que dos pobres coitados que não participam do governo, eles vão lá e arrancam. Então a gente tem que poder arrancar o deles também, tá? Eu não tenho isso não, tá? E vamos rediscutir a própria reforma do Jair Bolsonaro? Eu tenho condição, me chama aí. Me chama aí, pô, que eu vou ajudar a responder isso aí, pô. Opa, pessoal, o que é isso? Reforma como punição, mas como é que é isso? Vamos rediscutir? E é isso, tá? Agradeço muito a confiança, tá? E eu fui falar de uma coisa aqui que eu tava falando com o pessoal do grupo aí, tá? Falei até pra eles que eu ia mandar pros outros, mas é isso, tá? Então é isso. E aí nós estamos discutindo o artigo 31, acabei falando um montão de coisa, mas pega aí e vamos junto, tá? Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança e é isso. Abraço. Abraço.